foi um presente de Deus para as nossas vidas, essa série de mensagem, né, que no Salmo 51, e se você tiver sua Bíblia aí já próximo, seu aplicativo, já acione Salmo 51. Eu estava dizendo que eu entendi um presente de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos chegando no final do ano. E eu tenho certeza que em algum momento dessa caminhada deste ano, alguma coisa não saiu como você planejou. Alguma coisa saiu do trilho. Uma boa parte das situações você não tem o controle sobre elas. Então, é uma grande oportunidade de você rever algumas coisas. E muitos delas podem ter passado às vezes por uma falha sua. E aí Deus está te convidando nesse tempo a viver isso. E eu pedi que você lesse comigo. Por quê? Porque a gente vai tratar aqui, não só no Salmo 51, mas no contexto, no pano de fundo deste Salmo. Vai falar do pecado de Davi. Mas eu quero que você saia daqui, meu querido irmão, minha querida irmã, com o pensamento, assim no seu coração, não o pecado de Davi, porque o que aconteceu ali é o que acontece na vida do ser humano, pecador, né? Mas o mais importante, embora você vai ouvir falar aqui do pecado, que às vezes você vai pensar, mas por que Davi fez isso? Mas tudo isso tinha um propósito, que é aquele lá, que é o propósito de Jesus, do nosso Deus, não só na vida de Davi, mas na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Então, vamos para o texto. Na semana passada, o pastor Fabrício então trouxe para nós esse primeiro momento dos 3 primeiros versículos do Salmo 51. E a ideia era, ele nos fez entender isso à luz da palavra de Deus, que era reconhecendo as feridas. Você vai observar isso que Davi vai reconhecer então as suas falhas. E eu lembro bem, os irmãos que estavam aqui, de que o pastor colocou algumas condições dentro desse texto. Uma delas é deixar de lado a máscara e abrir o coração para a cura. Isso é importante. É importante que a gente realmente reconheça e abra o nosso coração para a cura. Estudando esse salmo, eu entendi uma coisa. Eu acho que você também tem entendido isso na sua vida. Esse salmo, ele nos identifica. Da mesma maneira que foi para Davi, é para nós. Porque assim como Davi, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós somos pecadores. Eu e você estamos sujeitos a falhas. E eu quero que você pense numa coisa. Nós somos pecadores, não é porque pecamos. Eu disse isso mais cedo na primeira celebração. Nós somos pecadores não porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a diferença. Porque já está em nós a lei do pecado. Quando eu digo nós, eu não estou falando, não é a questão de ser purificado e livre, alguém que já tem Jesus, embora nós continuemos pecadores, mas pecadores transformados em Jesus. Essa é a tônica desse tempo. Então, como eu estou dizendo, comecei dizendo que é uma oportunidade para mim e para você pensar sobre isso, na oportunidade de transformação, assim como aconteceu com Davi. Então, para a gente contextualizar, eu quero convidar você a vir comigo lá para 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Depois a gente volta para o texto em questão. Isso. Porque aqui, querido irmão, querida irmã, você vai entender porque
Davi escreve esse salmo da maneira como ele escreveu? Por que Davi então está se colocando diante de Deus como culpado, buscando de Deus o perdão? É aqui que acontece. Acompanhem comigo. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha muita coisa, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou, ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia de sua comida e bebia no seu copo. Dormia nos braços e ele a tinha como filha. Versículo 4. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das ovelhas que tinha aí, ou dos seus bois que tinha no seu rebanho, para dar ao viajante que chegou. Mas o que ele fez? Pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Nesse momento então Davi se enche de furor, o furor dele se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restaurará 4 vezes. Porque fez uma coisa dessa, porque não se compadeceu dela. Ah, querido irmão, agora vem a verdade. Então Natã disse: Davi, tu é esse homem. Esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor, as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Davi, a casa de Judá. E se isso não bastasse, não fosse pouco, eu teria acrescentado muito mais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele. Depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres a sua própria vista e as darei a outros homens, que se deitará com elas em plena luz, porque você fez em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu morrerá. Meu irmão, minha irmã, aqui está a razão pela qual Davi escreve esse salmo. Porque se depois você continuar ali lendo o texto que a gente leu agora, porque ele é grande, vai dizer que Davi, ele tomou conhecimento de que a criança estava doente. Então ele tira a roupa real, ele veste-se de pano e ele fica sem comer, ele fica em jejum. Ele não quer ver ninguém, ele se entristece, ele clama a Deus.
Mas como a palavra do Senhor diz, como Deus falou, de nada resolveu. A criança morreu. E a história vai dizer que os soldados, as pessoas que estavam próximos dele, ficou com medo de falar para ele, porque se ele já estava transtornado, o que ia acontecer? Mas chega ao conhecimento dele. Então nesse momento, e aí já fica uma lição para mim e para você, quando eu e você estivermos numa situação difícil, busque em Deus a solução. Ele faz o contrário, ele toma banho, ele se limpa, ele vai à casa do Senhor, ele busca Deus, e aí ele escreve esse salmo. E é interessante, querido irmão e querida irmã, lembrar de um fato muito importante. Depois nasce Salomão. E quem é Salomão? Salomão é filho de quem? De Betseba, a mesma mulher a qual ele tinha cometido o pecado. Fica então para mim e para você mais uma lição. Nesse momento, Davi recebe o perdão de Deus. Davi recebe o perdão de Deus. E aqui nós vamos nesses dias entender, não vai ser fechar hoje, mas vamos entender por quê Davi recebe o perdão de Deus. E não precisamos mencionar, os irmãos conhecem muito bem quem foi Salomão. Homem muito próximo, abençoado por Deus. O próprio Davi, depois, nos salmos seguintes, ele vai escrever salmo de louvor, de gratidão a Deus. Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és grande, és santo. Louvado seja o Teu nome, Tu és rico em misericórdia. Esse é Davi. Então, queridos, agora vamos entrar. Vamos falar mais uma vez? Purificados e livres. Vamos juntos? Purificados e livres. Glória a Deus. Então aqui está Davi nesse momento. Agora ele, como o pastor falou, ele já tirou as máscaras. Ele agora está com o coração preparado para buscar a cura, porque Davi de fato agora ele se sente impuro. Ele está vivendo esse momento de pecado. E olha só, queridos, eu vou pegar do 3 ali só para contextualizar o que o pastor Fabrício trouxe para nós. A partir do 3 ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Aí eu posso imaginar, queridos, porque a história ali a gente não contou toda, mas os irmãos sabem que Urias volta e Urias fica no palácio. O pastor falou disso e Davi tenta fazer ali toda uma armação para ele ir para casa, para estar com a mulher, para encobrir o pecado. Ele não faz isso. E aí ele busca um outro plano. Ele escreve de próprio punho para mandar lá para os generais para colocar Urias na frente da batalha para morrer. E eu imagino meu irmão e minha irmã que ele está escrevendo agora, aqui no versículo 3, dizendo assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Meu irmão, você já passou por essa situação em que você comete um pecado, alguma coisa, você erra, você comete alguma coisa e aquilo fica te incomodando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você não dorme, você fecha o olho, você pensa naquilo, você vai para o trabalho e você está amargurado, você está pensando naquilo. Davi estava assim. O pecado estava diante dele. E aí ele vai dizer no versículo 4, que é o que entra agora, o que nós estamos falando: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido como justo o teu falar, e puro o teu julgar. Meu irmão, Davi está dizendo o seguinte: Senhor, eu pequei contra ti, tudo que o Senhor fizer, o Senhor é justo. O Senhor está com toda razão. Eu não posso dizer nada a meu favor, porque eu pequei. E aqui fica mais uma lição, meu querido. Quando você peca contra Deus. Às vezes eu e você
Temos essa dificuldade. Você quer achar um motivo para não se posicionar diante de Deus. Às vezes você fala, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra a minha esposa, eu pequei contra a minha nação, no caso dele ali, ele era rei, a nação. Não, meu querido. Davi, eu e você pecamos contra Deus. Porque a transgressão é contra Deus. As consequências, sim, ela vem. Ela vem na gente, vem em mim. No meu caso, que tenho família, pode vir sobre a minha família. Você que tem família, pode vir na sua família. Pode vir no seu trabalho. Se você não for honesto no seu trabalho. E assim, alguns desdobramentos. E é o que acontece aqui com Davi. Mas, querido, o mais importante por isso que eu pedi ali, o mais importante é a gente entender que esse passo agora que Davi está dando, ele vai se apegar numa força transformadora de Deus para a sua vida. Ele está buscando, ele está fazendo o que é certo. Porque o perdão de Deus abre espaço para a cura. Eu sei que você já viveu essa experiência. Quando você de fato pede perdão genuíno a Deus, isso é cura para o seu coração. Há uma transformação na sua vida. Então Davi, ele continua dizendo ali, ele vai mencionar, né, no versículo 4, que ele vai dizer, eu pequei, Senhor. E é interessante, querido, ele não terceiriza a culpa. Ele não vai dizer, e aí, por exemplo, eu poderia falar assim, a culpa é da minha esposa. A culpa, não sei, é da circunstância. Não, ele vai dizer, Senhor, a culpa é minha. É isso. A culpa é minha. A gente precisa se posicionar assim. A gente não pode terceirizar a culpa. Deus não quer, não espera isso de mim, de você. E é por isso que a gente vai ver lá na frente que, de fato, Davi alcança a misericórdia do Senhor. E agora, nessa situação que ele está, ele vai dizer assim, Senhor, e aí ele reconhece então a condição dele de pecador. No versículo 5, queridos, ele vai dizer, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. O que ele está dizendo é justamente essa natureza, essa lei do pecado, essa situação que acontece, porque nós temos essa natureza pecaminosa. E aí nós já ouvimos muito isso, às vezes a criança nasce ali, é bonitinho, é pequenininho, é lindo, mas é um pecador, é um grande pecador, porque é a semente do pecado. E aqui fica essa lição para nós, de que eu e você, nós dependemos do Senhor em todo tempo. E eu estava dizendo justamente sobre essa questão de encobrir o pecado. Eu e você precisamos ter cuidado com isso, querido. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que está acontecendo com Davi. Ele está buscando um dos atributos de Deus, que é a misericórdia. Ele está dizendo, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei contra o Senhor, mas Senhor, eu busco a tua misericórdia. Me perdoa, Senhor. Perdoe a minha falha. E é interessante, se você observar aí, eu sei que você está acompanhando comigo, ele vai falar disso no versículo 6, ele vai dizer assim, eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ah, queridos, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, Senhor, o que o Senhor quer de mim é a sinceridade. É isso que o Senhor quer de mim. Meu irmão e minha irmã, é isso que Deus quer de você. A sinceridade no seu coração. O tamanho do seu pecado não é maior do que a misericórdia de Deus.
Por isso, eu e você estamos aqui, porque entendemos isso, que nós somos purificados do sangue de Jesus, e ele vai falar isso no versículo 7 também, que a gente vai mencionar agora há pouco, daqui a pouco. Por isso que ele vai dizer no 6 ainda, ele diz assim: eis que te agradas da verdade no íntimo, ou seja, ele quer que você na sua intimidade seja verdadeiro com ele. O pastor Fabrício falou disso. Tira a sua máscara, seja sincero, se coloque diante de Deus, se posicione e fala: Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui, Pai, para buscar a misericórdia do Senhor. Foi isso então que Davi fez. E Tiago vai falar lá no capítulo 1, ele vai dizer que o pecado é como uma gestação. A gente precisa pensar nisso. É importante a gente pensar nisso. Ele vai dizer isso no Tiago capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim, ó: então a cobiça, depois de haver concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumada, gera morte. Não é verdade? Então a gente precisa entender e se preocupar com a concepção. Olha o exemplo de Davi. Ele estava lá, no terraço do palácio. Até foi mencionado isso, que era para ele estar lá na guerra. Ele estava lá, numa tarde, no lugar errado, na hora errada, com a visão errada. A visão que eu digo, a atitude errada no que viu. Então precisamos, eu e você, preocupar com a concepção. Eu estou aqui, aconteceu uma situação, opa! Jesus me purificou disso. Eu não posso entrar por aqui, porque essa concepção vai gerar o pecado, que vai levar eu e você à morte. Então, por isso, precisamos ter cuidado com isso. E aqui, como a gente mencionou, Davi um abismo que chama outro abismo, um pecado que chama outro pecado. Ele foi encobrir o pecado. O que ele fez? Ele mandou Urias para a morte. Isso também está na conta, né? Está na conta aqui. Então, queridos, na verdade o que mais importa é a nossa visão sobre a nossa atitude. E como eu falei, queridos, que o mais importante não é o pecado. Eu digo, o mais importante é como você se posiciona diante do seu erro. Como eu me posiciono diante do meu erro. Porque existe um processo natural aí quando a graça de Jesus nos alcança. Essa caminhada nossa, todos os dias. Na teologia a gente chama de santificação, não é? Todos os dias, santificando, santificando. Porque nosso Deus diz: eu sou santo, sede santos também. Então a gente precisa entender e viver isso. Eu preciso andar aqui, né, para a gente concluir. Então, queridos, ele vai... Davi, então, se coloca diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu preciso ser sincero, porque o Senhor vai cuidar de mim lá no íntimo. Olha o final do versículo 6. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, na nossa intimidade, eu e você, Deus vai cuidar da nossa vida com compaixão e graça. Ele vai nos dar o que fazer, vai nos dar sabedoria, como agir diante das coisas. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, quando você estiver fragilizado pelo seu erro, busque a Deus, Ele vai te dar sabedoria lá no íntimo. Queridos. Versículo 7, acompanha aí comigo. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Meu irmão, o que Davi está fazendo aqui, talvez o que ele está dizendo aqui, talvez para os nossos dias
fica um pouco difícil de entender, mas eu quis estudar um pouco mais sobre isso. Então, o que ele está mencionando aqui, ele está fazendo uma menção ao sacrifício que acontecia no tabernáculo, o ritual de purificação, que eles chamam de Yom Kippur. Isso acontecia, queridos, quando o sacerdote, ele vinha de lá do Santo dos Santos, com a vasilha, e tinha um arbusto, né? Que é esse sopo. Era um galho de árvore que pegava, molhava no sangue e aspergia o sangue desse cordeiro que foi sacrificado. Ele dizia: está purificado, está purificado. Então é isso que Davi está pedindo: Senhor, purifica-me com esopo, e eu ficarei limpo, lavado, ficarei mais alvo do que a neve. Davi entendia a importância da purificação. E aí eu pergunto: você entende a importância da purificação? Você entende que você precisa, meu irmão e meu irmão, para ser livre, buscar em Deus, de coração aberto, a purificação? É importante para mim e para você. E eu não tenho dúvida que você pode ter alguma dificuldade, mas você está aqui, você entendeu isso. A graça de Deus te alcançou, meu irmão. Saia daqui hoje entendendo: o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. Então se coloque diante de Deus, se posicione, viva isso. E o profeta Isaías vai confirmar isso para nós. E aí eu já estou aqui terminando, queridos, por hoje. Os pastores vão dar continuidade. Vamos comigo lá em Isaías, para a gente entender o que está acontecendo. Isaías 53. Isaías capítulo 53. Enquanto os irmãos estão procurando, só para ilustrar a situação, o sacrifício acontecia que pegava um animal, e geralmente era uma ovelha, e trazia, e todos os pecados daquelas pessoas eram imputados naquele animal. E aí esse animal era sacrificado. Só que interessante, querido meu irmão, minha irmã, é que o profeta Isaías vai nos dar uma nova visão do sacrifício. Ele vai nos mostrar uma outra ótica. Acompanhem comigo, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ultrapassado por nossas transgressões. Aleluia. Antes de continuar, eu quero te perguntar: estamos falando de um cordeirinho? Não. É Jesus, irmão. É Jesus, minha irmã, que morreu na cruz por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Fomos sarados. Sabe o que significa isso, meu irmão? O pecado que você cometeu, o pecado que você vai cometer enquanto você tiver vida. O pecado da igreja, até Jesus voltar, foram pagos lá na cruz. Você acredita nisso?
Você entende isso? Então fica de pé. Nós vamos nos colocar diante de Deus, entendendo que em todo tempo precisamos nos preparar, todos os dias, porque nós somos sim purificados e livres, porque o sangue de Jesus já nos livrou, já nos purificou de todo pecado. E aí, queridos, eu fecho então, enquanto os nossos queridos irmãos chegam, e inclusive eu fiz isso a propósito, porque essa mensagem é para nós, mas é também para eles. Versículo 8 e 9 vai dizer algo bem importante, Rafael. Olha que interessante. Ele vai dizer: faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga a minha iniquidade. Versículo 8 ele vai dizer: faze-me ouvir júbilos de alegria. O que ele está dizendo é que eu possa cantar de novo, que eu possa entoar louvores ao Senhor, porque os meus ossos foram esmagados pelo meu pecado, mas o Senhor me faz cantar de novo. E queridos, como é importante. Davi está dizendo que agora ele sente de Deus o perdão. E como ele fazia antes, inclusive, se você ler lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 16, se eu não me engano, é onde ele implanta a música, o louvor a Deus nos cultos. Enquanto os sacerdotes estavam fazendo sacrifício lá no Santo dos Santos, Asaf e seus músicos estavam cantando a Deus, louvando a Deus pelos pecados perdoados. E é o que nós vamos fazer aqui. Nós estamos na presença de Deus. Eu tenho certeza que eu e você, nós sentimos: Senhor, obrigado, o Senhor está me fazendo entender, ó Deus, que o meu pecado não é maior do que o teu perdão, que eu posso agora no próximo ano fazer diferente, que eu possa todos os dias buscar ao Senhor, que eu tenha força em Ti, Senhor. Porque eu tenho o Senhor no meu coração. Nós cantamos aqui, estar na presença de Deus, de transformação de vida. Nesse momento, a tua oração agora vai ser cantar a Deus. Assim como Davi sentiu alegria em cantar. Sentiu perdão. Falei antes aqui, quando nasceu Salomão, ele recebeu perdão. O Senhor já te deu perdão, meu irmão. Aleluia. Cante, você é purificado. Você é livre.